coração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Oh, glória, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Vamos, abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro do profeta Samuel,
profeta Samuel, que tem como seu nome Deus ouve, capítulo de número 17, vamos ler 2 versículos apenas, 38 e 39. 1 Samuel, capítulo de número 17, 38 e 39, essa é a segunda mensagem sobre o rei Davi. A primeira foi semana passada, que nós meditamos enquanto Saul vinha com a sua lança, Davi tocava a sua harpa. Hoje nós iremos falar sobre a essência do rei Davi, a essência do rei Davi. Então, 1 Samuel capítulo 17, versículo 38, quem achou diga amém. Amém. Vamos ler. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar. Diga assim: e começou a andar. Porém, nunca, diga nunca, o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Repita comigo: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. Diga: pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Repita comigo: e Davi tirou aquilo de sobre si. Agora eu pergunto: quem vestiu Davi? Quem tirou a couraça e o capacete? Davi. Vamos curvar a nossa cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor Deus, esse culto de ensino. Fala conosco, Senhor Deus, nos ensina mais sobre a Tua palavra, Senhor Jesus. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Senhor Deus, mas que mais importante do que a Tua palavra será, Senhor Deus, como nós iremos praticá-la, Senhor Deus, porque senão de nada vai adiantar, ó Pai, o Senhor falar conosco e nós não praticarmos a Tua palavra. Que essa palavra cresça no nosso coração, Senhor Jesus, e que possamos, ó Pai, andar conforme a Tua palavra. É isso que nós oramos, ó Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus, e nós dizemos amém. Glória a Deus. Olha para alguém e fala assim: mantenha a sua essência. Fala de novo para ele: mantenha a sua essência. Irmãos, o contexto do texto é que os filisteus, eles estão em uma montanha, e no meio dessa montanha existe um vale, e do outro lado, chamado Monte Carvalho, estão os israelitas. O pai de Davi, Jessé, pede para que Davi vá até o campo de batalha, levar comida, levar mantimento para os seus irmãos, e também que Davi venha perguntar para os seus irmãos se eles estão bem. Quem está lá no campo de batalha? São os 3 irmãos mais velhos de Davi: Eliabe, diga Eliabe, Abinadab e Samar. Esses são os 3 mais velhos que se alistaram no exército de Israel. E Davi não tem idade de soldado. Davi é um pastor que cuida de ovelhas atrás das malhadas. E Davi, ele vai fazer aquilo que seu pai havia mandado: levar queijo, levar pão e levar leite para os seus irmãos. Quando ele chega lá, a conversa é uma só. Estão falando de um homem de 2,90 metros chamado Golias. E o assunto lá naquele campo de batalha durante 40 dias é um só: vocês já viram o tamanho dele? Vocês já viram o tamanho da lança dele? Vocês já viram o tamanho do escudo dele? Vocês já viram como esse homem é forte? A conversa no meio do acampamento israelita, que deveria ser Deus, é o tamanho do gigante. Mas aí um menino pequeno, ruivo, chega até ali.
e ele pergunta para os seus irmãos o que está acontecendo. E os seus irmãos vão dizer: olha, o gigante, ele chamou se tem algum homem corajoso que o enfrente no campo de batalha. Davi, ele chega falando de Deus, ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para que venha afrontar o exército do Deus vivo? Veja que o foco da maioria dos soldados do exército é a dificuldade, é o Golias. Mas o foco de um menino pequeno, ruivo, que não tem idade para ser guerreiro, o foco dele é só um: Deus vai fazer alguma coisa. Veja que muitos de nós temos foco no Golias, mas na hora da prova, poucos de nós, mesmo estando na casa de Deus, não temos coragem de falar perante o gigante que Deus vai fazer alguma coisa. Então o que precisa Davi? Diga assim: Davi só precisa de duas coisas. Diga comigo: Davi só precisa de duas coisas: 5 pedras, uma funda e a ajuda de Deus. Diga assim: eu só preciso, diante do gigante, lutar com aquilo que Deus já me entregou. E Deus já se entregou por você. E Deus já disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, se Ele disse que estaria conosco, se Ele já entregou o seu Filho, nós só precisamos, assim como Davi, daquilo que Ele já nos tem dado. A fé em Deus é suficiente para nós vencermos o gigante. A sua fé, olhe para alguém e diga assim: a sua fé é suficiente para você vencer o gigante. Mas a palavra de Deus diz que Saul deu a Davi a sua própria armadura. A armadura é de quem, irmãos? É de Saul ou é de Davi? Então, uma coisa que você já deve levar para sua casa e aprender hoje: você não vai lutar com a fé do outro, você não vai lutar com a arma do outro, você não vai lutar com a oração do outro, nem do pastor. Você vai lutar com aquilo que Deus já te entregou, a fé. A fé. Você e Deus é maioria no meio de uma multidão. Você não precisa lutar com a capa de ninguém, com a farda de ninguém, com o capacete de ninguém, com a armadura de ninguém. Você precisa entrar no seu quarto secreto e guerrear com Deus. O véu se rasgou de alto a baixo. E quando ele se rasgou, Deus deu condição para cada um de nós entrar no nosso quarto secreto, falar com Ele, e Ele nunca perdeu uma batalha. Diga assim: porém Davi rejeitou a farda de Saul, o capacete de Saul, e preferiu continuar com a sua funda e com as suas 5 pedrinhas. Sabe por quê? Pergunte por quê. Porque Deus chamou Davi com a sua roupa de pastor. Diga: Deus chamou Davi com a sua roupa de pastor, com a sua funda e com as suas pedrinhas. Deus te chamou quando você estava no oculto junto com Ele. Deus não te chamou no meio da multidão. Deus conhece o meu e o seu coração. Então, aquele dia que você se ajoelhou, que você se prostrou, Deus já te conheceu. Lá atrás do pasto, onde não tinha ninguém, não tinha nem comerciante para comprar as ovelhas de Davi, Deus conheceu Davi no pasto. Diga para alguém assim: Deus te conhece. Mas uma coisa, algumas diferenças a gente tem que aprender, irmãos, e hoje eu vou passar para você no Codicino. Primeira coisa que difere Davi de Saul
é que Davi é da tribo de Judá. Diga, Davi é da tribo de Judá. Sabe qual é o símbolo da tribo de Judá? É o leão da tribo de Judá. E Saul é da tribo de Benjamim. Diga, Saul é da tribo de Benjamim. E o símbolo da tribo de Benjamim é um lobo. Diga assim, Davi não tem nada a ver com lobo. Davi tem em seu DNA o leão da tribo de Judá. Diga assim, eu não tenho nada a ver com lobo. Eu tenho a ver com o leão da tribo de Judá. Alguém está entendendo? Jesus era da tribo de Judá. Você consegue enxergar Jesus aí no texto? Jesus era da tribo de Judá. Davi, então, quando ele coloca aquela farda, a primeira coisa que ele vê, não é a minha tribo, não é a minha roupa. Está pesado para mim, eu estou tentando andar, mas eu não consigo, está pesado para mim, sabe por quê? Porque não tem como andar com a farda de outro, com a oração de outro, com a fé de outro, vai ficar pesado para você. Eu tenho que andar com a minha fé em Deus. Muitas pessoas são criticadas que estão na igreja, foram pais, criaram os filhos na igreja, mas aí os filhos se desviaram. Ela não tem culpa. Por quê? Porque o evangelho, o filho tem que fazer uma escolha. Diga, uma escolha. Obedecer o pai. É ele que escolhe. Você não pode escolher por ele. O seu pai não pode escolher pela sua fé, nem o filho pode escolher pela sua fé. Então Davi, ele até colocou, mas ele se sente incomodado. Davi, ele não veste roupa de lobo, pelo contrário, ele mata lobo. Davi não veste roupa de lobo. Davi, pelo contrário, ele mata lobo e mata urso. Então, quer dizer, ele é leão, ele não é lobo. Diga para alguém, eu nasci para ser leão. Eu não nasci para ser lobo. E Davi nessa época, nesse contexto, ele já havia sido ungido rei. Você vai lembrar que no capítulo 16, capítulo anterior a esse, Davi, ele recebe uma visita de Samuel na sua casa. Samuel vem lá da tribo do norte, ele vem de Ramá, por ordenança de Deus. E quando Samuel chega na casa de Jessé, os olhos de Samuel olham Eliabe. Eliabe é o filho mais velho de Jessé. Davi é o oitavo. Para que Davi tivesse uma herança, para que Davi fosse alguém, teriam que morrer todos os seus irmãos. E Davi não está lá, Davi está no pasto. Samuel tenta ungir com o lacre do chifre de carneiro cada irmão de Davi. Mas para você ter uma noção de que unção não vem de homens, unção vem de Deus, quando Samuel tenta colocar o óleo na cabeça dos seus irmãos, o lacre, que era Deus que rompia, não se abre. Então Samuel pergunta para Jessé, são só esses os seus filhos? E Jessé vai dizer, tem um lá atrás das malhadas, cuidando de ovelha. Manda chamar ele, porque sem a presença dele não nos assentaremos à mesa. Talvez você se sinta o menor da sua casa. Talvez você seja o menos capacitado da sua família. Eu tenho uma notícia para você. Deus não escolhe capacitado. Deus escolhe pessoas disponíveis. Vou dizer de novo. Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus escolhe pessoas que estão disponíveis para fazer a sua vontade. Foi por isso que Deus chamou Davi, foi por isso que Deus me chamou, foi por isso que Deus te chamou. Você pode glorificar a Deus.
Porém, a vida de Davi, mesmo, olha, perceba, mesmo Saul querendo colocar uma roupa de rei, e Davi já era rei ungido, Davi ele tinha plena convicção que ele ainda era um pastor. Perceba que ele recebe a unção de Samuel na casa do seu pai Jessé. A unção que ele recebe é de rei, mas o tempo ainda não era para ele. Talvez Deus tenha já colocado uma promessa no seu coração, um sonho no seu coração. Se você ainda não está vivendo essa promessa, é porque ainda não é tempo de Deus fazer na sua vida. Diga para alguém: mesmo Davi tendo colocado a roupa de rei, diga assim, mesmo Davi tendo colocado a roupa de rei, ele ainda não era rei, ele era pastor. E a sua essência, diga a sua essência, a sua simplicidade era a mesma. Mesmo depois de ungido, Davi continuou sendo o mesmo. Mesmo depois de ungido, a sua simplicidade continuou sendo a mesma. Por isso que ele é chamado homem segundo o coração de Deus. A palavra vai dizer aqui no versículo de número 40, quem está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. Capítulo de número 17, versículo 40. A igreja está aí? Diga amém. Amém. Versículo 40 diz assim: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, no alforje de que trazia a saber no surrão, e lançou a mão da sua funda, e se foi chegando ao filisteu. Pergunta então que eu faço para a igreja nessa noite: qual foi a maior batalha de Davi? Qual foi a maior batalha de Davi, irmãos? Qual foi a maior batalha de Davi? Aí você vai dizer que foi vencer Golias, não foi? Vocês são aqui. Quem acha que foi vencer Golias, ergue a mão. A maior batalha de Davi, ele é pequeno, ele não é rei, ele só é pastor e músico, ele não é guerreiro, ele vai se formar guerreiro lá na caverna de Adulão, onde já lemos aqui, ele vai formar um exército lá. Ele não tem experiência. Saul vai dizer para ele que ele não tem experiência, em outras versões vai dizer que ele só passa de um menino. Então eu pergunto de novo, para um menino lutar contra um homem de 2,90 metros, que só sua lança pesava 70 quilos, qual foi a maior batalha de Davi? Qual foi a maior batalha de Davi? Pode responder, mas vai para o céu do mesmo jeito. Qual foi a maior batalha de Davi? Foi com ele mesmo. A maior batalha de Davi foi com ele mesmo. Sabe por quê? Porque quando ele veste a roupa de rei, ele poderia se sentir um rei. Quando ele veste o capacete de Saul, ele poderia se sentir um guerreiro. Mas ele era apenas um pastor de ovelha e um músico que tocava harpa. Então quando Davi ele tira, porque a palavra vai dizer lá no versículo de número 39, que ele até tentou andar, olha aí, Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca
o havia experimentado. Então ele disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o experimentei. Diga para alguém: a maior batalha de Davi foi continuar sendo ele mesmo. Sabe por quê? Porque Deus escolheu Davi atrás das malhadas. E Deus queria vencer o exército filisteu com o Davi que ele escolheu lá atrás. Deus quer vencer por você as suas guerras, mas se você continuar com o primeiro amor dentro do seu coração. A maior batalha de Davi depois de ser ungido e agora no campo de batalha foi manter a sua essência. 2 Samuel capítulo 6 versículo 8. 2 Samuel capítulo de número 7 versículo 8. 2 Samuel capítulo 7 versículo de número 8. Olha que Deus vai falar aqui através do profeta. Agora, pois assim dirás ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Olha para alguém e fala assim: Deus te chama do jeito que você é. Deus não chamou Davi no trono, Deus chamou Davi no pasto. Deus não chamou Davi no trono de rei, Deus chamou Davi cru, sem saber o que era ser rei, sem saber o que era ser guerreiro. Por quê? Porque Deus viu o coração de Davi na obra que ele tinha para Davi fazer. Quando você recebe de Deus uma unção, você está naquela posição, mas você continua sendo o mesmo. Meu Deus, está difícil hoje aqui. Você continua sendo o mesmo, porque Deus já te chamou lá no ventre da sua mãe, quando você ainda era informe. Aquilo que Deus vai colocar para você fazer no meio da multidão é aquilo que Deus já tinha para fazer e você não sabia. Alguém está entendendo? Não é algo mirabolante, não é algo fora do comum, é algo que já estava escrito no coração de Deus e foi colocado no coração de Davi. Todos os sonhos, todos os planos, todos os pensamentos de Deus vão se refletir na sua vida terrena. Não há nada que Deus não te chame, que Ele já não te escolheu lá atrás. Diga assim: a primeira e grande batalha de Davi não foi Golias, foi não abandonar quem ele era. Terceira coisa, irmãos, a oferta de Saul para Davi é a seguinte: vença a batalha, mas não como você chegou. Saul, ele quer que Davi até vença, mas que ele se esqueça de quem ele era. O mundo está assim, irmãos, quer que você esqueça suas origens, esqueça os seus valores, esqueça os seus princípios, esqueça o mandamento de Deus. Lá fora, o que importa é vencer. Mas Davi não. Davi, ele sabe que não é ele que vai vencer, mas é Deus que chamou ele que vai vencer a batalha através dele. Quando Deus te dá uma vitória, é para você se lembrar da onde que Ele te tirou. Não é para você se ensoberbecer. Quando
Quando Deus te chama para uma grande obra, não é para você ser melhor. Aliás, tinham melhor que eu, melhor que você. É que as pessoas que talvez são melhores do que nós não estavam disponíveis para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E é por isso que nós estamos aqui. A palavra de Deus vai falar que um rei fez uma festa, chamou os convidados, deu o convite, e todos começaram a dar desculpas. Aí o rei ficou bravo e ele falou: chama a prostituta, chama ladrão, chama os piores da sociedade e coloca a roupa neles e deixa ele entrar. Sabe o que é isso? São os judeus que, mesmo vendo Jesus na frente deles, não o aceitaram. E a palavra vai dizer: veio para os seus e os seus não o aceitaram, mas a todos aqueles que o aceitaram se tornaram filhos de Deus. E se você é filho, você faz aquilo que o Pai está mandando. Davi só vai ter sucesso porque primeiro ele obedece a Jessé, que é seu pai, e depois ele obedece a Deus no meio da batalha. Diga assim: a oferta de Saul para Davi era: vença a batalha, mas não como você chegou. Como eu disse, irmãos, enquanto o assunto no campo de batalha era Golias, Davi chega falando de Deus e não dele. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Quando Deus nos chama, não é nós, mas é Ele que nos chama. Então Golias irão se aparecer no meio da chamada, mas eu não vim aqui falar de Golias, eu vim falar do Deus que venceu Golias, do Deus que pode vencer Golias. Davi, ele chega lá, está todo mundo preocupado, todo mundo está com farda, está com capacete, está com lança, está com escudo, mas está todo mundo com medo de Golias. Davi não, Davi está com a funda, Davi está com pedrinhas na mão, e ele fala: a minha funda, as minhas pedrinhas e a ajuda de Deus, eu vou sair daqui vencedor. Porque escuta, seu Saul, lá eu já venci o urso, lá no pasto eu já rasguei a boca do leão, e aqui Deus vai me ajudar a vencer esse gigante. O mundo aí fora, irmãos, o mundo sistematizado que nós vivemos, nos coloca dentro de uma jaula. Sabe por quê? Primeira coisa, você precisa se atualizar. Diga comigo: você precisa se atualizar, precisa se ambientar, ou seja, precisa ser aceito, precisa se ajustar. A sociedade quer te mudar, mas nós devemos vencer, mas vencer sem perder a nossa essência. Vencer sem perder aquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos que aquele que nos chamou é fiel para terminar a obra a qual Ele nos chamou. A sociedade de hoje, irmãos, precisa de Davi, porque tem muito israelita dentro do povo de Deus, mas que está comendo Golias, só está vendo o gigante. Davi nos ensina que no meio do gigante havia um que era maior que ele. E Davi não está ali pelo que ele vê, ele está ali no campo de batalha pelo que ele crê. E ele crê que se a unção que desceu na sua cabeça, na casa de Jessé, vai fazer dele um rei no tempo certo. O que fez Deus escolher Davi foi a sua essência de adorador. Diga para alguém: o que fez Deus escolher Davi foi a sua essência de adorador. Diga assim: tinha gente melhor que eu, tinha gente melhor que Davi, mas Deus me escolheu. Davi só está lá porque Deus era com ele no pasto. Davi, ele só está no campo de batalha porque lá no pasto Deus já era com ele.
Então, se lá no pasto Deus já era com Davi, aonde ele colocasse a planta dos pés, o Deus do pasto também era o Deus da batalha. O Deus que nós louvamos aqui na igreja tem que ser o Deus que você serve na sua casa. O Deus que você louva na sua casa tem que ser o Deus que você serve no seu trabalho. Deus, ele não tem variação, ele não tem sombra de variação. Se é Deus aqui, é Deus em qualquer lugar. Se Deus chamou Davi no pasto, Deus vai revelar o chamado de Davi no meio da batalha. O pai de Davi, chamando ele para ir até o campo de batalha, não sabia que era o lugar da honra de Davi. Não sabia que era o lugar da batalha de Davi. Batalha com o gigante? Não, primeiro consigo mesmo. E eu vou explicar aqui rapidamente. Davi só está lá porque Davi estava com Deus no pasto. Diga assim: Deus se escolheu. Não ache isso insignificante e não abra a mão de suas armas. Davi disse assim: contra este Golias, eu só preciso de uma coisa, eu quero insistir nisso. Eu não preciso de muita coisa, eu só preciso daquilo que Deus me entregou: meu cajado, minha funda, minhas pedrinhas e a ajuda de Deus. Para você fazer o seu ministério crescer na obra, você não precisa de muita coisa, você precisa só daquilo que Deus já te entregou. Primeira coisa que Ele entrega para nós corrermos, diga: capacete. Por que Saul coloca um capacete na cabeça de Davi? Você já pensou? Diga assim: as maiores batalhas que nós enfrentamos é na nossa mente. Quando Saul coloca o capacete na cabeça de Davi, Saul quer colocar a mente de Saul na mente de Davi, não vai dar certo. As batalhas que nós iremos enfrentar servem de experiência pessoal com o Deus que nós servimos e o Deus que nos escolheu. Tem batalhas que você vai ter que enfrentar sozinho. Ninguém pode colocar o capacete na sua cabeça. É por isso que Saul tira o capacete, porque Deus falou comigo, então eu não preciso do capacete de Saul. Alguém está entendendo? É na cabeça onde nossa mente, nós perdemos ou ganhamos. Fala para alguém: é na cabeça, na nossa mente, que a gente recebe uma oportunidade e abraça ou perde para nós mesmos. É na nossa mente. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Com aquele capacete pesado na cabeça de um menino, ele não ia conseguir nem andar, ia ser algo fácil para Golias. É por isso que Davi tira aquele capacete. Eu nunca usei isso. É isso que a palavra diz lá no versículo de número 39. Olha o que Davi fala: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ele tirou medo, diga: ele tirou medo. Ele tirou anseio. Ele tirou trauma. Ele tirou ameaça. E ele só foi como Deus o havia chamado. Segunda coisa, Saul coloca uma couraça, diga: couraça. E a couraça fica na pele. A pele é o maior órgão que o ser humano tem. O que a pele faz? Sensibilidade, tato. Se Davi fosse com a couraça de Saul, a sensibilidade de pastor ia acabar na vida de Davi. Não tem como servirmos a Deus sem ter sensibilidade. Davi está preocupado, veja bem, com os irmãos dele no campo de batalha e com toda a nação de Israel. Você está entendendo?
Diga assim: ungido de Deus, sem sensibilidade, está fadado ao fracasso. O maior rei de Israel, irmão, se torna pastor, músico, guerreiro e termina como rei, mas com o pensamento do pasto. Porque antes de ele morrer, ele está preocupado com o que? Salomão, você vai ser o meu sucessor. E eu já deixei tudo preparado para você fazer uma casa para Deus, o templo de Salomão. A sua escolha hoje nas coisas de Deus vai refletir nas ações da sua posteridade. Davi, ele se preocupava com a nação, se preocupava com o exército de Israel, e agora Davi, ele mostra a sua sensibilidade dizendo assim: eu vou no seu lugar, Saul, e eu vou lutar com esse gigante, mesmo que todo mundo esteja com medo, porque eu não vou naquilo que eu tenho, mas eu vou naquilo que ele tem. Diga assim: quem ama a obra de Deus, deixa o Espírito Santo dar direção. João 3,8 fala que aquele que é nascido do Espírito, ele vai conforme o vento lhe manda. Davi, ele foi até lá direcionado por uma ordem do seu pai, mas quando chegou lá, Deus queria usar Davi. Diga assim: quem está de coraça dentro da obra de Deus não pode sentir o vento. Davi falou: se eu colocar essa capa aqui, eu não sinto o vento. Se eu colocar essa capa, eu perco a sensibilidade de pastor. Se eu colocar essa capa aqui, eu perco tudo aquilo que Deus me entregou. Então eu não quero o capacete e também não quero a sua capa. Eu vou do jeito que Deus me chamou. Alguém entendeu? A obra precisa de pessoas, mas não precisa de super-homens. A obra só precisa de pessoas disponíveis, que Deus já chamou, da maneira que é, na essência que é, do jeito que é, para uma grande obra que Deus quer fazer. Deus queria fazer uma grande obra naquele pequeno menino, e ele apenas foi, mas ele foi não do jeito que Saul queria, ele foi do jeito que Deus o havia escolhido. E quando ele chega ali no ápice daquilo que Deus ia fazer, vem um Eliabe para frustrar Davi. Olha aqui o capítulo 17, versículo 28, já estou caminhando para o final. Capítulo 17, versículo 28 diz assim, ó: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Só que eu aprendo uma coisa com Davi: o Eliabe até apareceu para frustrar aquilo que ele ia fazer para Deus, mas o versículo 30 diz assim: e desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que na nossa vida, dentro da igreja, dentro do ministério, vão haver vários Sauls e vários Eliabes para te frustrar. Mas eu aprendo uma coisa com Davi. Eu aprendo uma coisa: nunca subestime um menino ruivo pequeno, ou alguém pelo que ele é ou era, porque Deus enxergou nele aquilo que não enxergou em você. Deus enxergou em Davi essência, simplicidade, vontade de fazer. Deus enxergou em Eliabe arrogância, soberba. Mas Davi, ele não deixou nem Saul e nem Eliabe parar
o que Deus queria fazer na vida dele. Versículo, tópico próximo. Não conseguia andar. Diga, não conseguia andar. Diga, quem anda na unção não avança com a mente comprometida. Ou a sua cabeça está nas coisas de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou a sua cabeça está em Saul e está em Eliabe. Quem anda na unção, irmão, não tem tempo para ficar perdendo tempo com Eliabe e nem com Saul. Quem anda na unção anda conforme o vento do Espírito Santo de Deus. Quem é ungido vai conforme o vento. Quem é ungido vai conforme o vento, porque sabe que o vento é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quem é ungido não tem tempo para perder tempo com Saul. Quem é ungido não tem tempo para perder tempo com Eliabe. Quem é ungido não pode servir a obra de Deus com a mente comprometida, com um capacete que não é seu, foi Saul que colocou, com uma couraça que não é sua, foi Eliabe que falou mal de você. Alguém está entendendo a palavra de Deus? Diga assim: Saul até colocou capacete e couraça, mas o leão da tribo de Judá não permitiu Davi andar com aquilo. E eu vou caminhando para o final dizendo assim, irmão: se você não está andando mais, não é o inimigo que está te impedindo, é a roupa de Saul que você está vestindo. Se você não está caminhando no seu ministério, não é por causa de Deus, é porque você se permitiu andar com a roupa de Saul, é porque você se permitiu colocar o capacete de Saul, e é porque você permitiu Eliabe falar na sua cabeça e você esquecer que foi Deus que te chamou. Irmãos, eu tenho uma coisa, minha esposa está aqui, só para nós encaminhar para o final, só tenho mais uma coisa a dizer. Eu aprendo com Davi essas coisas, porque Davi teve muita coisa para impedir o seu chamado. Teve lança de Saul, Davi teve perseguição, Davi teve muitas lutas, mas nada impediu Davi de sentar no trono. Davi teve muitas lutas, irmãos, mas todo o tempo Davi sabia: o Senhor é meu pastor, de nada eu sinto falta. Nós temos uma coisa, eu e a pastora Sala aqui, que está escrito lá em Amós: cordão de 3 dobras é difícil de ser rompido. O único personagem que nós colocamos no nosso casamento é Jesus, é Deus. E se ela chegar para mim e falar no final de semana: olha, eu tenho um compromisso com as irmãs na obra de Deus, ela nem pergunta: será que você deixa? Pode ir, porque eu não posso brigar com ele. Alguém está entendendo? Ele é maior que eu. Pouco glória a Deus, irmãos. Ou Deus é maior na sua vida, ou ele não é nada. É simples assim. A minha esposa não é maior do que o Deus que eu sirvo. Eu não amo mais a ela do que a Deus. Eu amo Deus, depois ela. Eu não amo o Samuel mais do que a Deus, eu amo Deus, depois ele. Nós temos que entender, irmãos, que o Deus que nos chamou, Ele morreu por nós. E Davi sabia que nem Eliabe, nem Saul, nem seu pai Jessé, nem seus 7 irmãos podiam impedir aquilo que Deus já o havia chamado no pasto. Davi foi o maior rei de Israel. Não teve lança, não teve Saul, não teve Eliabe, não teve ele sendo menor, ele sendo ruivo. Alguns falam até que ele era filho de uma outra mãe, que ele era bastardo, ele era o último a sentar à mesa, mas ele era convicto que Deus tinha uma grande obra para fazer. Aleluia! Eu termino aqui, irmãos, dizendo: não negocie a sua essência. Você pode dizer para alguém: não negocie. Diga para alguém: se você não está andando, não é Eliabe, não é Saul,
Deus, é porque você ainda está vestindo a couraça, é porque você ainda está vestindo o capacete. Fique em pé nessa noite, irmãos. A palavra que Deus colocou no meu coração para alguém aqui hoje é assim, ó: volta hoje para o primeiro amor. Volta hoje com a mesma garra que você começou. Volta hoje com a mesma disposição que você começou. Volta hoje com a mesma simplicidade que você iniciou. E não deixa Saul, não deixe Eliabe, não deixe a lança de Saul, não deixe nada impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Diga-se: Golias é resultado da vitória. Mas sabe qual é a vitória? Não foi Davi ter derrubado Golias, mas foi Davi tendo mantido a sua essência na frente de Golias. A vitória não foi matar o Golias, porque matar Golias é fácil. Todo mundo que se levanta contra o seu Deus já está fadado a ser morto. Qualquer inimigo que levante contra a sua vida, contra a vida da sua família, contra a vida do seu ministério, contra o seu chamado, já perdeu, porque Deus é maior. Já perdeu. O que Deus requer de nós é uma coisa só: mantenha o primeiro amor aceso. Davi, do começo do seu chamado até sentar na cadeira de rei, manteve a chama do primeiro amor acesa. Por isso foi o maior rei de Israel. Se você for para Israel hoje, você vai ver lá uma estrela. Qual estrela? Estrela de Davi. Vários reis passaram, pessoas passaram, mas a estrela de Davi continua brilhando. Quer ter sucesso na sua carreira ministerial? Quer que Deus te empurre para frente? Não fique perdendo tempo com Eliabe. Não perca tempo com Saul. Não perca tempo com a lança de Saul. Não perca tempo com as pessoas que falam de você. Apenas olhe para o único foco: Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te chamou. E se Ele te chamou, Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. É tempo, irmãos, de estarmos com foco nas coisas de Deus e em Deus. Golias é detalhe. Para nós terminarmos, capítulo 17, versículo de número 48 diz assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi. Olha aí, ele não correu. O gigante veio e Davi apressou-se e correu ao combate. Ele não correu do combate. É forte o que eu estou falando aqui. Ele não correu, ele apressou-se ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Ele tinha escolhido 5. Deus falou para ele: não precisa de capacete, não precisa de couraça, não precisa de lança, não precisa de 5 pedras, uma pedra. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda. Repita comigo: com uma funda, com uma pedra. E eu fecho a Bíblia: com a ajuda de Deus. Com uma pedra, uma funda e a ajuda de Deus. A palavra de Deus, irmãos, diz assim: a seara é pouca, a seara é grande, são poucos os ceifeiros.
Os ceifeiros, irmãos, da ceifa de Deus, a seara, não são pessoas capacitadas, com pós-graduadas em teologia, em doutorado, não. A seara chamou pescadores iletrados. Os fariseus não quiseram, mas Pedro quis. Os fariseus não quiseram, só que João quis. Os fariseus não quiseram, só que Mateus quis. Os fariseus não quiseram, mas Paulo quis, Matias quis. E é por isso que nós estamos aqui, porque eles foram disponíveis. Eles não eram os melhores, mas foram aqueles que Deus que escolheu. Então não há tempo mais, irmãos, para colocar capacete de Saul. Não é tempo aí para ficar aí ouvindo Eliabe. É tempo de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, eu preguei a tua palavra, Senhor. Assim como o rei Davi, Senhor Deus, perante a farda de Saul, a couraça, o capacete, preferiu lutar contra os gigantes, Senhor Deus, mantendo a sua essência, mantendo aquilo que Deus tinha chamado ele no pasto. Ele nunca havia lutado contra um filisteu, mas naquele dia ele se colocou na brecha. Ele pegou sua funda, pegou uma pedra e disse ao filisteu: você vem com lança, com escudo, você vem com armadura, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele saiu vencedor. Que essa mesma vontade de Davi, que esse mesmo desejo de Davi venha fazer parte do nosso coração e da nossa vontade. É isso que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. E nós dissemos amém. Quem foi abençoado pela palavra, aplauda o Senhor Jesus.